Fala galera, tudo bem? Eu sou Daiane e esse é o nosso segundo encontro. Quando eu comecei a fumar? Uma pergunta um pouquinho constrangedora, talvez, mas necessária. Então, simbora! Pessoal, para começar, a gente precisa se situar um pouquinho. Eu sou gaúcha, eu nasci numa cidade chamada Santiago. E o último censo do IBGE estima que a minha cidade tem aproximadamente 49 mil habitantes. Ela está na região sul, fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Por que esse dado é tão importante? Porque o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima que aproximadamente 13% da população adulta brasileira atualmente é fumante. A maioria dessas pessoas, e a maior prevalência de fumantes no nosso país, está na região sul. A gente associa muito um maior número de fumantes com regiões mais frias, justamente isso. Mais que isso, eu nasci em 1982, eu tenho 40 anos. E eu vivi uma época, uma geração que muitos de vocês que têm a minha idade compreenderão melhor. Nós vivemos uma geração em que fumar não se tratava o vício do cigarro como algo negativo, pelo contrário. Nós crescemos, a nossa infância, nós vimos muitas propagandas na televisão e que associavam o cigarro, inclusive, a uma vida luxuosa, né? E até ao esporte, por incrível que pareça. Nós tínhamos propagandas de cigarro com cavalos, com montanhas. Nós tínhamos cigarro patrocinando o esporte, no capacete da Fórmula 1, em várias outras modalidades. Então, quando eu associo a minha idade e a minha região, talvez compreenda-se melhor ainda o porquê eu ter começado a fumar tão cedo. Eu sou filha de fumante, e eu já falei isso algumas vezes, né? Então, o acesso ao cigarro para mim era mais fácil. Ver os meus pais fumando e poder experimentar um cigarro escondido era mais fácil. E foi assim que eu comecei, inclusive. E numa região onde o número de fumantes era mais comum, numa época onde o cigarro não era mal visto como deveria, né? E como é mal visto agora, graças a Deus. Então é um conjunto de ações, de facilidades para que eu aprendesse a fumar tão jovem. Vamos imaginar que eu experimentei o cigarro com uns 13, 14 anos. Mas eu comecei a fumar mesmo depois dos 15, 16 anos. Começar a fumar e os meus pais descobrirem que eu estava fumando, que não foi nada positivo, mas que é uma ironia, né? Eu também penso nisso. Eu tenho uma filha com 24 anos e hoje eu me vejo como mãe. Não é bom imaginar um filho fumando. E ao mesmo tempo é uma vergonha ter passado grande parte da vida do filho fumando na frente dele. Olha que incoerência, né? E aí eu fumei na minha adolescência, numa adolescência que muitos dos meus amigos fumavam, que a gente aprendeu a fumar com os amigos, com a galera, né? Aprender a tragar, aprender e depois começar a comprar a carteira de cigarro, escondido, tudo escondido. E aí foi seguindo. Eu tive algumas tentativas de largar o cigarro, parava, né? Alguns meses e aí sempre acabava tendo uma recaída ou não. Se a gente voltar para os dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a gente vê que no Brasil estima-se que mais ou menos 160 mil pessoas morram por ano. O que vale a mais de 400 pessoas por dia morrem por causa do cigarro. Então nós estamos falando de uma droga muito perigosa, de uma droga lícita, que está ali na esquina, no supermercado, no boteco, com acesso aos jovens, aos adultos, aos idosos, que mata muitas pessoas por dia, mas que ainda assim ela é lícita, ela está dentro da lei e não há problema. Da minha adolescência para cá, da nossa adolescência, da galera mais velha que está me assistindo e que vai lembrar comigo, as propagandas foram proibidas, graças a Deus. A primeira lei saiu em 1996 e depois se aprimorou essa lei em 2000, onde proibiu-se totalmente a propaganda de cigarro na televisão, nas revistas, nos jornais. E mais que isso, proibiu-se que o cigarro, fabricantes de cigarro, pudessem ser patrocinadores de esportes, o que realmente era uma incoerência, né? A gente vê um esporte com um nome enorme de cigarro patrocinando esse esporte. Então, a partir de 2000, totalmente proibido, que eu acho que isso facilitou muito.
Mas se pensar na minha trajetória como fumante, eu vim para o Nordeste, né? Eu fui para Salvador primeiramente em 2003, eu tinha 21 anos. E para mim foi um choque. Eu fumava bem todo dia, viciada, fumando mesmo. E eu nunca tive problemas com isso. Quando eu cheguei em Salvador, na Bahia, eu me senti excluída, diferente. As pessoas que eu conheci na Bahia, e não só baianos, a gente tinha um grupo que tinham paulistas, quase ninguém fumava, era feio fumar. E foi o primeiro choque que eu tive de regiões diferentes, digamos assim. Né? Eu percebi que na região Nordeste o número de fumantes era muito menor do que da minha cidade ou da região onde eu vim. Então, se a gente parar para pensar, isso para mim foi o primeiro choque. Aí eu comecei a me sentir um pouco à margem da sociedade, sabe? Quando tá todo mundo sentado no bar, no restaurante, na festa, e você tá ali pro lado de fora fumando, e as pessoas te julgam pelo olhar, quem fuma ou quem já fumou sabe o que eu tô falando. Aí começou a ficar cada vez mais excluído, aqui no Nordeste mais ainda. Lá no Sul era mais comum, na minha época, depois que se proibiu fumar em locais públicos, os fumódromos eram lotados, aqui sequer tinha isso. Então eu percebi essa diferença gritante, isso lá em 2003. Da minha época de fumante, guria, e aí eu fase adulta, cheguei no Nordeste, me sentia um pouco isolada, né? E aí eu comecei a ter, hoje eu faço algumas observações, eu comecei a ter algumas reflexões em relação à época que eu fumava. Primeiro, o nariz do fumante não funciona, né? O meu não funcionava. Chega até a ser perigoso. A panela às vezes está queimando no fogo, tu não sente o cheiro. Então você não sente o cheiro de cigarro em si. Quando eu parei de fumar, uma das coisas que eu fazia, acho que eu lembro que no terceiro dia, aquele desespero, assim, a abstinência mais forte, mais grave. Às vezes eu sentia aquela gana, aquela vontade de fumar, e eu levantava, tomava um copo de água, e aí eu ia no banheiro e lavava bem as mãos, passava no meu quarto e colocava perfume nos meus pulsos. Aí dava aquela crise maior, eu sentia o cheiro do perfume, assim, 3 dias sem cigarro, eu já conseguia sentir o cheiro melhor. Além do olfato, o paladar também é prejudicado pelo cigarro, né? E se você perguntar para os meus pais, para minha família, para minhas primas, todo mundo falava que eu era doida do sal, que tudo para mim tinha que ter muito sal. Depois que eu parei de fumar, o meu consumo de sal diminuiu muito, porque eu sinto o sabor das coisas. Então imagina como o cigarro, né? O cigarro atrapalha a nossa vida como um todo, assim. O sabor das coisas, o cheiro das coisas, tudo isso é um agravante para piorar, além de todos os malefícios que ele faz para a nossa saúde. O cigarro mais importante do dia para mim sempre foi o primeiro. Olha que viagem, né? Hoje eu percebo assim, meio que um grau de dependência bem pesado. Porque o primeiro cigarro era o cigarro que eu mais tinha vontade. Como se fosse estabilizar mesmo a droga no organismo. Eu acordava de manhã, tinha passado a noite toda sem fumar, então eu tenho que fumar. Tomava um café preto e fumava um cigarro. E às vezes eu me pego pensando nisso. Nossa, que vontade. Sai fora, né? Deixa pra lá. Tudo isso a gente começa a falar sobre dados, sobre números, e a gente fica um pouco assustado. E agora pra mim vem a parte mais assustadora. Primeiro que eu sou grata por não ter conhecido o cigarro eletrônico na minha época de fumante, porque eu acho que quando a gente é viciado, experimentar isso é quase que inevitável, né? Se vem a oportunidade, tu já fuma, então deixa eu experimentar para ver como é. E a gente vê hoje muitos jovens usando o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico não é autorizado a venda no país, a Anvisa não autoriza o comércio do cigarro eletrônico, mas mesmo assim é muito comum a gente encontrar o cigarro eletrônico, seja na internet, seja em bancas, em locais clandestinos. E aí eu reflito sobre outra coisa. Eu lembro que quando eu comecei a fumar, e eu fumava escondido, uma das preocupações que eu tinha era o cheiro do cigarro. Esconder o cheiro do cigarro das outras pessoas, dos adultos, quando eu era adolescente, né? Então, lavava muito as mãos e o rosto, e usava chiclete, tentava disfarçar de alguma maneira. E o cigarro eletrônico que não tem cheiro, e que o adolescente está usando, está fumando, e os pais não sentem, nós professores não sentimos, e isso é muito perigoso. Tem tanto malefício no cigarro eletrônico que sequer a gente consegue ter comprovações, estudos precisos sobre isso. O que ainda assusta um pouquinho é quando tem algum caso de algum famoso que está sofrendo com os malefícios do cigarro eletrônico. E aí eu vejo no semblante dos jovens com os quais eu trabalho, por exemplo, uma certa preocupação.
mas a gente não tem nem como estimar quantos jovens estão usando o cigarro eletrônico e quais os malefícios para a saúde desses jovens. Se o cigarro convencional, que a gente tem comprovadamente uma lista de malefícios, é uma tentação para o jovem, imagine o cigarro eletrônico. E aí vem sabor, aromas, coisas diferentes, tudo isso para atrair para um vício triste, pesado e que a gente não sabe nem onde vai parar. E se quando a gente pensa no fumante, todo fumante deve ter mais ou menos uma noção do que eu estou dizendo. Se a gente tem o dinheiro para comprar uma carteira de cigarro ou um sanduíche, eu refleti assim, se eu comer o sanduíche, eu vou ficar com uma vontade desesperadora de fumar depois e eu não vou ter dinheiro. Então é melhor comprar logo o cigarro, o sanduíche a gente vê depois. Isso é vício, isso é dependência química. Que no meu caso começou com 15 anos, eu tenho 40. Vamos imaginar que entre umas paradas e outras eu tenha fumado aproximadamente 20 anos da minha vida. É muito tempo, né? Então assim, é algo que hoje a corrida me tirou disso. E eu espero que me mantenha. Contar, dividir isso com vocês, me mantém longe, me mantém afastada. Né? Eu me fortaleço nessa rede. E eu tento ajudar outras pessoas. E se você fuma, vamos junto, uma hora vai dar certo. Se você nunca fumou, não chega perto do cigarro. Né? Se você é um ex-fumante, vamos começar a fazer atividade física, trocar ideia, correr. Como foi as minhas primeiras experiências com atividade física? Né? Como foram as minhas tentativas de parar de fumar? O que eu fiz que me ajudou a parar de fumar? É isso que eu vou contar em todos os outros capítulos. Toda quinta-feira a gente vai estar junto. Eu gostaria de agradecer muito o apoio desde já da galera que está aí, que se inscreveu no canal, que compartilhou o nosso vídeo, que mandou o nosso vídeo para o grupo da família, né? Que mostrou o nosso vídeo para as pessoas que estão tentando parar de fumar, ou mostrou o nosso vídeo para as pessoas que estão tentando fazer uma atividade física, começar no esporte, por curiosidade, por apoio, por solidariedade. Inscreva-se no canal. Bora lá, ó, tá aqui. Se inscreva lá no canal, ajuda quem não entende direito. Eu também tive que aprender, isso é uma vida bem diferente, né? Eu tô num processo massa de aprendizado, de ver coisas, de ver novas possibilidades, de sentar aqui e conversar com a câmera como se você estivesse olhando nos meus olhos. Muito obrigada por quem já está comigo, muito obrigada por quem está ajudando a divulgar nosso canal. Toda quinta-feira às 19 horas tem vídeo novo e a gente vai contando esses episódios aos pouquinhos. Quem perdeu o primeiro, o link está aqui na descrição do nosso vídeo, já vê o primeiro para entender o que é o projeto Corrida Sem Fumaça. O mês de maio é um mês muito importante, dia 31 de maio nós comemoramos o Dia Mundial contra o Tabagismo. Então todas essas ações são muito importantes. Muito obrigada por tudo e quinta-feira a gente está junto de novo. Beijo!